Negociar não é sobre preço, não é sobre produto, é sobre pessoas. Toda negociação nasce de uma palavra famosa no marketing e vendas, que é a palavra dor. Dor de quem precisa resolver alguma coisa. E esse problema, essa dor, normalmente não é transacional, não é comercial, ela é pessoal. Quando um cliente fala, preciso vender mais, ele não está falando só sobre vender mais. Ele está falando sobre medo, sobre pressão, sobre comparação. E é importante que quanto mais latente essa dor, maior a urgência. E se não existir essa dor pessoal, não existe a urgência. E sem a urgência, não existe nada que você pode entregar de valor. Se você quer entender como o seu cliente funciona como pessoa para poder negociar melhor com ele, continue assistindo esse vídeo. Já ficou claro que para entender mais sobre dor, a gente precisa entender mais sobre pessoas. E cada pessoa percebe o mundo de uma maneira diferente. Tem uma técnica que chama DSP, Domínio Sensorial Primário, que ela separa as pessoas em 3 caixinhas. Existem as pessoas visuais, existem as pessoas auditivas, existem as pessoas sinestésicas. A visual é aquela que precisa ver. Precisa ver gráfico, precisa ver desenho, ela precisa imaginar na cabeça dela, a partir de uma imagem projetada, como é ser solucionada aquela dor. Como ela realmente vai estar com aquela dor solucionada. E, assim, figuras, tudo aquilo que representa alguma coisa que ajude ela a compreender, vai ser melhor para ela. As pessoas que são mais visuais, elas tendem a falar bastante. Elas não precisam de uma ordem necessariamente para falar. Elas vão ali vomitando coisas e não precisa ser organizado para elas poderem entender e principalmente decidir, tomar uma decisão sobre uma compra. Diferente totalmente de pessoas auditivas. Eu sou uma pessoa auditiva e pessoas auditivas, elas precisam falar organizadamente, elas escolhem as palavras que elas precisam falar e odeiam ser interrompidas. A gente vai ouvir atentamente, a gente vai estar prestando atenção em cada palavra e a gente vai entender que aquela palavra empregada pela pessoa, o cliente, o vendedor, dentro da narrativa, ela vai ter uma força, ela vai ter uma função. Então, assim, é muito importante história, é muito importante a narrativa, é muito importante o jogo de palavras para pessoas auditivas. Já pessoas sinestésicas, aquelas pessoas que precisam sentir, tocar, experimentar, são pessoas mais sensoriais. Tem um famoso exemplo de pessoa sinestésica que era, né, já não está entre nós, que é o Jô Soares. Ele é uma pessoa que precisava tocar, não sei se vocês lembram, no programa deles ele tocava as pessoas, abraçava, ficava com a mão ali apertando, falando. São pessoas que você percebe, você capta a emoção e aquela emoção, aquele sentimento, aquela sinestesia faz ela sentir confiabilidade, faz ela se sentir à vontade para poder trocar informações e poder tomar uma decisão ali baseado nessa confiança. Então aqui, quem está vendendo, é importante que na negociação adeque o discurso, o corpo, tudo pro tipo de pessoa que a gente está falando. Então, se é uma pessoa sinestésica, você vai sentir, se é uma pessoa auditiva, você vai perceber que ela vai te ouvir com toda a atenção ali, e quando ela fala, ela vai falar pausadamente, escolhendo as palavras. Se é uma pessoa visual, ela já vai ser um pouco mais agitada, já vai falar de forma desordenada, gosta assim, de ver imagens, figuras, gráficos, etc. Se apega a isso, se apega à apresentação do PowerPoint que você está fazendo. Então, adequar o seu estilo pro estilo da pessoa faz parte ali de um bom negociante. Outro ponto interessante na negociação é sobre o espaço de negociação. O espaço de negociação tem um nome em inglês que chama ZOPA, né? Mas na tradução mais bruta aqui para vocês é o espaço de negociação, onde o vendedor, ele sabe, quando ele vai para a reunião, qual é o mínimo valor que ele pode chegar e o máximo valor que ele pode chegar. Uma negociação normalmente tem ali preço envolvido, tem escopo, tem, enfim, N formas de pagar, N fatores que podem ser negociados. E é muito importante o vendedor ter o mínimo que ele pode chegar e o máximo que ele vai chegar também ali dentro do que ele tem de planejamento do produto dele ou da empresa dele. Então, esse encaixe tem que estar de acordo com o encaixe de espaço de negociação do cliente, do prospecto que está ali na sua frente. Porque se o seu mínimo não bate ainda o máximo dele está abaixo do seu mínimo, você já sabe que não vai existir negociação. Então é importante que isso seja, inclusive, validado antes, para que você não chegue até o espaço de negociação mais avançado e você tenha essa discrepância, né? Essa invalidação por uma coisa tão simples. Mas, considerando um espaço normal aqui, que exista intersecção entre essas duas visões, o espaço de negociação real está ali, nessa intersecção. Entender esses pontos, saber que isso é importante e levar isso para o cliente
de algumas formas, né, o quanto mais ou menos vai custar, quanto mais ou menos cada coisa ali que você vai envolver custa, qual é a sua política de desconto, mais ou menos, para ele entendendo já em que caminho ele tá percorrendo para não ser uma surpresa na hora final. Mas é interessante, parece uma coisa boba ali, mas enfim, uma negociação pode simplesmente acabar porque uma pessoa não estava esperando nem que o mínimo valor ou escopo, ou seja lá qual for o que você está vendendo, bate ali com o máximo dele. Outro ponto importante na negociação se chama escuta ativa. Quem já trabalhou com vendas provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar esse termo, né? Escutativa. Escutativa, não sendo redundante, é escutar de verdade. É você realmente entender cada palavra que o seu cliente ou futuro cliente tá ali falando para você. Tem até uma frase famosa do Carl Rogers que é: ouvir é mais do que esperar a sua vez de falar. Que esse é o grande problema de comunicação entre as pessoas, né? Você tá ouvindo, mas você só tá esperando ela acabar de falar para você poder falar aquilo que tá na sua mente, aquilo que tá na sua cabeça, aquilo que você já concordou ou discordou com aquela pessoa. Então, assim, é até meio ansioso, assim, esse processo, né? Até é pouco conectado. Mas na prática, a escutativa é basicamente fazer silêncio, prestar atenção nas palavras e validar essas palavras com a pessoa que você está negociando. E indo mais para a prática, basicamente é você parafrasear. O cliente pode falar assim para você, como um exemplo, tá? Eu gasto muito em anúncio e não sei o que vira. Como você tem uma escutativa, você vai perguntar, então a sua grande preocupação é que você está colocando um monte de dinheiro e você não sabe se isso está valendo a pena, se você está jogando dinheiro no lixo, certo? Então assim, você pegou parte das palavras que ele utilizou, o raciocínio dele e está validando com ele. A partir do momento que ele falou certo, a confirmação dele, ok, é isso, faz sentido, a confirmação dele significa que ele já entendeu que você entendeu ele. É ele mesmo confirmando que sim, você me entendeu. É importante essas técnicas porque isso é psicologia da venda. A negociação tem a ver com psicologia da venda e essas validações, o uso das mesmas palavras faz muito sentido para que você consiga a confiança do seu cliente ali ou futuro cliente. E assim, no final, quando você está numa negociação, existe ali a sua posição de vendedor. E essa posição do vendedor, ele tende a ir virando um trusted advisor, né? Um conselheiro. Por que vai virando um conselheiro? Porque você vai abaixando a guarda da pessoa que é sua compradora, seu cliente. Ela já chega com a guarda alta, você está tentando vender algo, é óbvio que você vai falar bem do seu produto, é óbvio que você vai tentar empurrar alguma coisa para ela. Não, pra gente não é óbvio. A gente só faz perguntas, a gente só valida a dor, a gente só entende como a pessoa raciocina, qual é a forma dele enxergar o mundo, para ver se o que a gente tem realmente vai solucionar. A popular venda consultiva, mas todas essas técnicas ajudam a pessoa a baixar a guarda, né? A entender que você tá ali como uma pessoa de confiança dela. Tudo isso que eu tô falando faz parte de uma metodologia que é a metodologia Sandler, uma metodologia que eu estudei há um tempo atrás. A Sandler, inclusive, no Brasil foi cliente aqui da Traction e ela reúne basicamente DSP, ZOPA, escutativa, parafrasear, reúne todas essas técnicas. Quem quiser saber mais, tem o link aqui na descrição da Sandler. Eles vendem treinamentos, etc. no Brasil, uma empresa que veio dos Estados Unidos. E enfim, existem outras técnicas, outras metodologias também de vendas. O mais importante é você entender que a negociação principalmente é parte de pessoas. Existem outras metodologias também, outras técnicas, mas o mais importante desse vídeo aqui é você voltar à consciência, porque a consciência a gente já tem, de que negociação é sobre pessoas, é sobre entender, escutar pessoas e de certa forma, ajudar a pessoa caso você consiga realmente ajudar. E para fechar, o recado é que a negociação não é vender o produto, é abrir um espaço de relacionamento. Às vezes naquela negociação você não conseguiu fazer uma aquisição, não conseguiu vender alguma coisa, mas você abriu o relacionamento, você abriu o espaço de confiabilidade para que no futuro essa pessoa que confia em você possa fazer compras, novas compras, recompras ali do que você estiver vendendo na sua base. E fecho o vídeo dizendo: guiem as pessoas para a luz e façam elas tomarem a própria decisão. Grande abraço, até a próxima.